Olá, pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vira e mexe, volta às manchetes e que aterroriza a população brasileira: a suposta intoxicação dos alimentos e trabalhadores rurais por agrotóxicos. Se por um lado as notícias dão a sensação de que a situação está cada vez pior, por outro, os números indicam que o problema não é tão grave assim. E não que esses problemas não existam. Mas para falar sobre esse tema com propriedade, hoje nós vamos conversar com o médico toxicologista Ângelo Zanaga Trapé, que é doutor em saúde coletiva pela Unicamp, justamente com a tese Doenças relacionadas aos agrotóxicos, um problema de saúde pública. Doutor Trapé, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Nicolas, bom dia. E é um prazer, uma honra também estar participando do teu podcast. Isso aí, doutor. Acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje aqui. Se aprofundar aí sobre um tema tão espinhoso, né, e mal compreendido pela sociedade. E para começar essa conversa, muito se fala, né, sobre essa questão da intoxicação por agrotóxicos e tal. Isso realmente existe? Como é que o senhor enxerga isso do ponto de vista da ciência? Esse é um problema de saúde pública no Brasil? Então, na verdade, quando eu fiz o meu doutorado, há 20 e tantos anos atrás, né, era uma realidade um pouco diferente. Né? Existia, assim, pouca informação, né, do que esses produtos poderiam causar, né? O acesso à informação pelos agricultores era menor, etc. E tal, né? Hoje em dia, Nicolas, a situação já há mais de 10 anos para cá tem melhorado muito, né? E os indicadores de saúde que nós temos demonstram exatamente isso, né? O número de intoxicações relacionadas à exposição ocupacional ao trabalho de agricultores, intoxicações agudas, tem baixado assim de maneira absurda, né, chegando a níveis muito baixos, né, e um número é muito pequeno em relação a outros produtos químicos. Por exemplo, o que mais intoxica hoje no Brasil são os medicamentos, né? E eles estão à venda. Né? Pra você ter uma ideia, paracetamol, por exemplo, que é um produto que você pega na prateleira da farmácia quando você quiser, em média, 150 a 200 pessoas por ano nos Estados Unidos morrem por uso inadequado de paracetamol. Né? É um número bastante grande. Eu tive a curiosidade de entrar no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é o indicador, é o sistema que determina o número de intoxicações no Brasil, né? E o curioso é o seguinte: isso é feito uma coleta de dados de casos de intoxicação no Brasil inteiro pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX, né? Tem 20 e tantos ou 30 centros como esse no Brasil, né? São coletados pela Fiocruz, e a Fiocruz divulga isso sistematicamente. Eu tenho aqui os dados do último censo feito no Brasil, que foi de 2017, né? E é muito curioso, porque quando você coloca eles, antes de me apresentarem os dados, eles colocam assim uma nota. Informamos aos usuários que o menor número de casos de intoxicações e envenenamentos registrados nas estatísticas publicadas pelo Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas,
nos últimos anos ocorreu em virtude da diminuição da participação dos Centros de Informação de Assistência Toxicológica, CIATs, nesse levantamento. Portanto, o número de casos de intoxicações de alimentos registrados pelos CIATs não vem decrescendo no país. Né? Eles decidiram isso. Quer dizer, eles sentaram lá e falaram assim, o que você acha? Não tem, o dado não tem, mas eles consideram que... Então, a comparação de dados entre os anos deve ser realizada com cautela, buscando idealmente utilizar registros provenientes dos mesmos CIATs. Aí eu peguei os dados de 2017, você vê, medicamentos no Brasil, em 2017, tem registro de 20.637 intoxicações, num total de 27,11% dos casos. Agrotóxicos de uso agrícola, 3,35%. Né? Desses 3,35%, que dá 2.500 casos, né, teve 29 óbitos. Dos 29 óbitos, 27 óbitos foram por tentativa de suicídio, por suicídio. Quer dizer, então, do ponto de vista ocupacional, né, o número de intoxicações tem reduzido muito. Você tem uma ideia, quando eu era coordenador do ambulatório de toxicologia do Hospital das Clínicas da Unicamp, que eu fui, né, até me aposentar em 2017, de 2010 a 2017, nós não tivemos nenhum caso registrado de internação no Hospital das Clínicas da Unicamp por intoxicação aguda de origem ocupacional por agrotóxico. Só a tentativa de suicídio, e teve uma tentativa de homicídio que uma namorada brigou com o namorado e aí colocou chumbinho num bolo de chocolate e fez o rapaz comer, e ele se intoxicou por carbamato que tinha no chumbinho e foi tratado, mas ficou vivo. Quer dizer, então, isso mostra uma realidade totalmente distinta do que se tenta colocar. Né? E isso é baseado em vários estudos que nós realizamos também. Né? Eu tenho 43 anos de vida profissional, e a minha vida profissional sempre foi dedicada à avaliação de populações expostas aos defensivos agrícolas, ou os agrotóxicos, como se queira chamar. Acho agrotóxico um termo que a gente tem que mudar, porque você não existe no mundo, né, um termo como esse. Você não consegue publicar nenhum artigo científico com esse termo agrotóxico, não existe isso no mundo inteiro. Então, chamar de defensivo, pesticida ou praguicida seria mais adequado. Né? E nesses estudos todos que a gente tem feito, né, a gente não encontra problemas tanto de imediatos, agudos, como problemas crônicos. Quando eu comecei a trabalhar mais cientificamente no ambulatório de toxicologia, investigando agricultores com exposição de longo prazo, de 10 anos, 20 anos com contato com esses produtos, eu imaginava que eu iria encontrar muitos problemas crônicos, né? Problemas neurológicos, problemas hepáticos, problemas renais, problemas hematológicos, neurológicos. E qual foi a minha surpresa? Porque a gente investigava profundamente, exaustivamente, intensamente esses agricultores, e a gente encontrava eles em condições assim, normais, sem alterações hepáticas, sem alterações neurológicas importantes, sem alterações renais, sem alterações hematológicas. Né? E com exposições prolongadas, muitas vezes com um uso controlado de EPI, né? Não totalmente, mas usando um EPI de maneira, às vezes, incompleta, mas usando EPI. Então, isso é mais uma informação que se mostra inadequada à população em geral, que há muita intoxicação no Brasil, né? Mas, na verdade, o número de intoxicações por exposição ocupacional a esses produtos tem reduzido drasticamente no Brasil, felizmente. Né? O doutor Trapé, mas uma coisa que me chamou a atenção aí nessa tua fala inicial
em relação aos números, né, do Cinetox, o senhor citou um caso de uma moça que botou chumbinho no bolo do namorado. Chumbinho Isso, é veneno para matar rato. Isso isso. é usado nas cidades também. Isso entra na conta do agrotóxico, o chumbinho? Entra na conta do agrotóxico, né? Isso que é absurdo, né? O chumbinho entra na conta do agrotóxico. Esse é um Então, urbano tóxico. né? Esse seria um urbano tóxico. Urbano tóxico, exatamente. E o curioso é o seguinte, né? Se você pegar aqui nos, na tabela feita pelo Cinetox, né? Agrotóxicos de uso agrícola na zona rural intoxicaram 949 pessoas, segundo o Cinetox. Na zona urbana, 1.229. Como é que agrotóxico de uso agrícola, né, intoxicou 1.229 pessoas na zona urbana? Né? Então, isso mostra, Nicolas, uma desinformação e uma falta de uniformidade, né, e de conhecimento sobre a toxicologia, né, sobre o que seja exposição e intoxicação, inclusive dos Centros de Informação de Assistência Toxicológica. Os profissionais que atuam nesses centros, né, muitas vezes, eles confundem exposição com intoxicação. E isso gera dados totalmente inadequados, que levaram aquela geógrafa, né, Larissa Bobardi, a fazer aquele atlas, né, totalmente inverídico, irreal, né, quando ela pegou dados do SINAM, que é o Sistema de Notificações, Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Então, nesse SINAM, é o seguinte: qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, ele pode notificar em caso de intoxicação. Então, o que acontece? O indivíduo está na zona rural, aí ele passa de carro do lado de uma plantação e está sendo aplicado um produto indefensivo, um praguicida, um agrotóxico. Aí ele sente o cheiro do produto, que é importante ter cheiro, né? Porque senão é importante ser um fator para determinar, falar, olha, se afastem do local, né? Para você ir lá, ficar inalando, né? Cheirando o produto. Ele vai no posto de saúde ou vai numa unidade básica de saúde e fala, olha, eu estou com dor de cabeça, tudo porque eu passei ali, não estou aplicando o produto. Que produto que era? Ah, pergunta lá. Daí a unidade básica pergunta, que produto que era? Era tal. Aí a pessoa notifica lá, seu João da Silva, tantos anos, dor de cabeça, mal-estar, contato com tal produto, é intoxicação? Sim. Qual o critério? Clínico epidemiológico. E vai para a informação como se fosse uma intoxicação. E não é, isso é uma exposição. Se nós pegássemos na zona urbana todos os indivíduos, né, que ficam em ponto de ônibus, né, inalando fumaça, né, da carburação dos ônibus que param ali e tudo, e que tem dor de cabeça, mal-estar, nós teríamos milhões de casos de intoxicação urbana, né, por exposição. Isso não é uma intoxicação, é uma exposição que logo depois desaparece. Então, essas confusões acontecem e geram dados inverídicos, né, irreais, e que determinam esse impacto na população leiga, né, muito motivado por interesses outros aí que não científicos. E, doutor, um outro ponto que me chamou a atenção também na tua fala inicial foi a questão da letalidade, né, dessas intoxicações por agroquímico. A gente sabe que no passado o agrotóxico era realmente muito tóxico, né? Esses produtos, o nível de toxicidade desses produtos, eles vêm baixando? Existe essa preocupação em baixar o nível de toxicidade desses produtos? Sim, sem dúvida. Né? Hoje as moléculas são muito menos tóxicas, né? Agora a questão aí, Nicolas, é o seguinte: na minha opinião, na minha experiência clínica, né, a questão da toxicidade não é a relevância, né?
toda tecnologia, seja um produto de classe 1, que é o altamente, agora extremamente tóxico, faixa vermelha, ou faixa verde, faixa azul, que são pouco tóxicos, né? Eles têm uma toxicidade. Né? Tudo depende de como você se expõe a esse produto. Né? O risco, né, que é a probabilidade de uma pessoa, de uma população adoecer por causa do uso de uma tecnologia, é dado na questão dos agrotóxicos pela toxicidade do produto versus exposição. Né? Se eu tenho um produto pouco tóxico, né, faixa verde, faixa azul, mas eu tenho uma exposição muito ampla, né? Ou seja, eu pulverizo com bomba postal, de camiseta, sem máscara, fumando ou comendo alguma coisa, tudo tal, o risco de eu adoecer é muito grande. Agora, se eu uso um produto altamente tóxico, né? Só que eu estou dentro de um trator cabinado, né? Pressurizado, né? Onde não tem entrada do produto, e a aplicação está sendo feita a 5 metros ou 10 metros atrás da cabine do trator, né? E com pulverização dirigida, né? Com pulverização eletrostática, etc. Tal, o risco que eu vou correr, mesmo com produto classe toxicológica 1, vermelha, né? É muito baixo. Perigo é diferente de risco. Toda tecnologia é perigosa. Né? Quando a tecnologia é mal administrada, né, você pode gerar muitos problemas. A tecnologia que mais mata no Brasil por ser mal administrada é a tecnologia automotiva, que mata mais de 40 mil pessoas por ano por má administração dos automóveis, má administração das motocicletas, né, porque o indivíduo dirige com manutenção ruim do carro, sem uso do EPI, que é o cinto de segurança, às vezes alcoolizado, com pneus carecas, né, sem manutenção. Então, em alta velocidade, sem se respeitar os limites de velocidade. Então, é a mesma questão na tecnologia agroquímica. Se você usar, de acordo com as normas técnicas, orientação de profissionais da agricultura, com uso de equipamento de proteção individual, que hoje se utiliza muito adequadamente. Hoje você tem equipamento de proteção individual muito mais confortáveis para o agricultor, muito mais assim, adequados. Por exemplo, um plantio, um cultivo rasteiro, né, que fica só no chão, não tem necessidade, né, de você, que vai ser aplicado um produto ali no chão, ele nunca, com aplicação eletrostática, que vai direto na planta, você nunca vai ter a possibilidade de você ter uma exposição da região torácica e da região da cabeça. Então, você fazer uma proteção maior das pernas, né, e dos pés, até do abdômen para baixo, é muito mais importante do que do abdômen para cima. Diferente de um plantio estaqueado, como vagem, essa coisa toda, onde você tem tomate estaqueado, onde você tem colunas, onde o indivíduo vai entrar no meio dessas colunas, então ele tem que estar mais protegido da cabeça, dos braços, etc. Então, essas diferenças são importantes. Você, usando o equipamento de maneira adequada, observando o cenário de exposição, observando como vai ser aplicado esse produto, você pode evitar muitos casos de intoxicação. É o que está ocorrendo no Brasil. Hoje nós temos uma agricultura extremamente sustentável e que é demonstrado pelos indicadores de segurança alimentar que nós temos pelos alimentos que são seguros, de acordo, inclusive, com a Anvisa. Doutor, o senhor falou dessa questão da exposição, né? E agora, no fim, o senhor entrou já na questão do alimento, que é a minha próxima pergunta. Os consumidores, eles estão expostos, né? O tempo todo, todos os dias, ao se alimentar, a resíduos dos agroquímicos que eventualmente sobram ali nos alimentos. Esses resíduos, a longo prazo, eles podem oferecer algum tipo de risco ao consumidor? Não. Inclusive, eu vou ler para você aqui. Eu tive a oportunidade de levantar aqui
no programa de análise de resíduo de agrotóxico em alimentos, o PARA, da Anvisa, do plano plurianual de 2017 a 2020, né, eles analisaram o ciclo de 2017 e 2018. Eu vou ler aqui no sumário executivo, né, que foi publicado, isso é público, então eu vou ler, se me permite, eu vou ler o que a conclusão da Anvisa, né? Considerando-se os resultados obtidos no ciclo 2017 e 2018, foi realizada a avaliação do risco agudo para todos os resíduos detectados de agrotóxicos que possuem dose de referência aguda estabelecida, parâmetro de segurança toxicológica aguda. Mediante as condições assumidas, fontes de dados e metodologia utilizada, os resultados da referida avaliação indicaram que 0,89% das amostras analisadas representam um potencial de risco agudo à saúde. Vou repetir, 0,89% das amostras de 4.616 amostras. Em relação à avaliação de risco crônico, considerando-se os dados obtidos no período de 2013 a 2018, não foram identificadas situações de potencial de risco à saúde dos consumidores, considerando-se a faixa etária acima de 10 anos de idade, que é a população abrangida na última pesquisa publicada dos dados de consumo de alimentos no país, pesquisa de orçamentos familiares, o POF e IBGE de 2008 a 2009. Dessa forma, os resultados de monitoramento e avaliação do risco compilados neste relatório, correspondente às análises de diversos alimentos que fazem parte da dieta básica do brasileiro, indicam que os alimentos consumidos no Brasil são seguros quanto aos potenciais riscos de intoxicação aguda e crônica, advindos da exposição dietética a resíduos de agrotóxicos. Então, essa é a Anvisa falando, não sou eu, é a Anvisa falando. Né? Então, mostra que a segurança alimentar no Brasil, ela está dentro de padrões internacionais, melhor até do que outros países. Então, os alimentos consumidos pela população brasileira estão seguros. Pode ser que uma feira popular, sei lá, em Camocim, em algum lugar, um agricultor possa aplicar, isso é diferente, mas isso é o geral do Brasil. Então, mostrando que é uma agricultura sustentável. Para ter um alimento seguro desse tipo, desse jeito, né, que não deixe resíduos nos alimentos, os produtores que produzem esses alimentos, obviamente, eles têm que seguir normas técnicas, né, de utilização da tecnologia agroquímica como de proteção à sua saúde. Né? A sua saúde está demonstrado aqui pelo que eu falei anteriormente. Nós não temos mais casos de intoxicação aguda de origem ocupacional. Temos tentativa de suicídio, ainda está reduzindo muito. Né? As mortes ocorrem por tentativa de suicídio, 27 em 2017, 27, né? No Brasil inteiro. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas usando essa tecnologia, direto ou indiretamente no Brasil. Então, os alimentos são seguros, mostrando que é uma agricultura sustentável, que está usando uma tecnologia perigosa, é perigoso, como outras tecnologias são perigosas, mas avaliando o risco e utilizando de maneira adequada, produzindo alimentos seguros para a população brasileira. E, doutor Trapé, o senhor está muito claro que, no geral, o alimento produzido no Brasil está em conformidade de acordo com a Anvisa. Agora, o senhor citou o número de 0,89% de risco agudo, né? Provavelmente alimentos que estavam com nível de resíduo acima do permitido. O que pode acontecer com a pessoa que tiver a felicidade de encontrar um alimento desse? Isso aí, de fato, representa um risco para o consumidor? Não representa, Nicolas, porque o nível encontrado, né, que às vezes é acima do limite máximo de resíduo, né, ou às vezes é um produto que não estava registrado para essa cultura e foi colocado, né, sem conformidade, então era para ervilha e foi feito por quiabo, essa coisa toda, o nível de resíduo encontrado, né,
é muito pequeno, né? É muito baixo. Para o indivíduo ingerir, ter algum problema relacionado a isso, ele tem que ingerir alguns quilos, né, de alimento diariamente, né, para poder gerar algum possível problema. Né? Inicialmente, ele vai ter um problema gastrointestinal bastante importante. Talvez uma ruptura de estômago, né? Algum descompasso intestinal, etc. E tal, tudo, né? Mas vai ele evoluir para um quadro intoxicação crônica. Eu, em 40 anos de trabalho na toxicologia, no Hospital das Clínicas da Unicamp, eu nunca encontrei ninguém que tenha comido algum alimento e tenha sido internado por intoxicação por ter comido um alface, um repolho, uma melancia, um abacate, etc. Então, isso é um outro mito que se cria, né, para poder gerar o conflito que deveria ser inexistente entre o orgânico e o convencional, né, entre o agroecológico e o convencional, tudo tal. Então, é mais uma questão para trazer esse litígio, né, essa discussão que sai do plano científico e entra no plano ideológico, político, etc. E a ciência, nessa hora, sai. Né? Como dizia o professor Zeferino Vaz, né, que foi o médico sanitarista que construiu a Unicamp. Né? Quando a ideologia entra pela porta de uma instituição, a ciência sai pela janela. E, doutor, agora o senhor disse que nunca viu nenhum caso aí de exposição, de caso, né, de intoxicação aí. Agora, e quando os níveis são muito baixos, né, dentro do limite máximo de resíduo permitido, o organismo ele é capaz de eliminar esses resíduos muito pequenos ou eles vão se acumulando? Como é que funciona essa questão dos resíduos dentro do limite? Então, nós temos duas etapas na toxicologia que são importantes entender. Uma chama toxicocinética. Toxicocinética significa absorção de um agente químico no organismo. Então, essa absorção pode ser por via dérmica, pode ser por via de mucosa, por via inalatória, por via digestiva. Né? A partir da absorção dessa substância, existe a toxicodinâmica, ou seja, como é que esse agente químico vai se distribuir no organismo. Né? O organismo tem sistemas extremamente competentes, né, para metabolizar agentes químicos que não são naturais, né? Como, por exemplo, o álcool. Né? Você pegar assim, um pessoal que no final de semana toma mais do que o suficiente, né? O organismo tem essa competência de conseguir metabolizar isso, deixa o indivíduo com a cabeça meia gorda na segunda-feira, mas ele consegue metabolizar isso. Por quê? Porque nós temos um órgão no nosso corpo, que é um órgão nobre chamado fígado. E dentro do fígado, onde passam essas substâncias, nós temos um complexo de enzimas chamado citocromo P450. E essas enzimas que compõem esse grupo, chamado citocromo P450, são enzimas extremamente competentes para metabolizar essas substâncias e fazer a excreção delas, seja por urina ou seja pelas fezes, né? Ou às vezes pelo suor, etc. E tal. Então, não é qualquer coisa que dá qualquer coisa. Né? A quantidade que tem, por exemplo, paracetamol, que eu vou voltar para o paracetamol. Se eu tomar 500 miligramas de paracetamol de 8 em 8 horas, eu vou tomar 1,5 gramas de paracetamol por dia. Não vai trazer problema nenhum. Se eu tomar 750 miligramas, tem comprimido de 750 miligramas, de 6 em 6 horas, tá? Eu vou tomar quase 3 gramas de paracetamol. O risco que eu estou correndo de tomar 3 gramas de paracetamol é muito maior, porque o fígado tem uma competência de metabolizar os metabólitos do paracetamol até um nível. Né?
Acima de 3, 4 gramas, 5 gramas, tem pessoas que morrem tomando 2 comprimidos de 750 miligramas de 6 em 6 horas e desenvolvem uma necrose centrolobular do fígado e morrem. Jovens, gente jovem, tudo tal. Então, tudo depende da dose, né? Dose e resposta, quer dizer, a quantidade que vai determinar isso. Então, os níveis que são identificados em alimentos são muito pequenos, né, e são incapazes de determinar que o organismo não tenha a possibilidade de metabolizá-los e excretá-los. Por exemplo, você pega a questão do paraquat, né, que está aí, né, que foi proibido, inclusive, né, com questões aí ideológicas muito sérias, né, impedindo pesquisas que nós estamos tentando desenvolver de biomonitoramento de paraquat, aqui junto com a Unicamp, e que foi suspensa essa pesquisa, né, depois de uma matéria midiática de uma ONG chamada Repórter Brasil, que colocou uma matéria negacionista, e a pesquisa foi suspensa pelo Comitê de Ética, a pesquisa já tinha sido aprovada, né, e foi suspensa, e nós estamos com 225 amostras de urina de agricultores, de trabalhadores da região meio norte do Mato Grosso, estocadas no laboratório de farmácia da Faculdade de Farmácia da Unicamp, e impedidos de fazer análise porque o CEP diz que nós manipulamos, imagina isso, manipulamos os participantes da pesquisa. Imagina que depois de 40 anos de pesquisa, eu iria fazer com que os participantes da pesquisa não fossem indivíduos expostos ao paraquat. Mas o paraquat, por exemplo, né, isso é uma coisa grave, que é o negacionismo científico que está tendo nas academias, né, muito sério, né, o ideológico sobrepondo a ciência. O paraquat, por exemplo, ele é eliminado mais de 95% de todo o paraquat que pode ser absorvido pelo indivíduo, né, ele é eliminado como paraquat mesmo na urina dos indivíduos, sem ter nenhum tipo de metabolização. Ele já passa direto e vai embora sem ter necessidade do organismo metabolizar. Ele passa pelo fígado e vai embora pela urina em forma como paraquat mesmo, entendeu? Então, o organismo tem essas possibilidades. Se não fosse isso, né, nós não poderíamos tomar droga nenhuma, não poderíamos beber nenhuma bebida alcoólica, não poderíamos comer nenhum produto industrializado que tem acidificantes, acidulantes, conservantes, tudo que são importantes para a alimentação mundial, né? E o organismo tem essa possibilidade, essa capacidade de metabolizar essas substâncias e eliminar elas de maneira totalmente sem impacto na saúde dos indivíduos. E, doutor, seguindo aqui nessa linha dos grandes mitos e da ideologia, né, surgiu, há um tempo atrás, uma história aí que as mães lá do Mato Grosso estariam amamentando seus filhos com leite com resíduo de agrotóxico. E isso foi teoricamente, um estudo chancelado pela Universidade Federal do Mato Grosso, né? Então, tem um carimbo ali de uma entidade séria. E depois eu ouvi muita gente contestando também esse estudo. O senhor tem conhecimento desse caso? É possível que essas lactantes tenham realmente resíduo de agrotóxico no leite? Conta para a gente um pouquinho dessa história e se é verdade isso ou não. Bom, muito boa pergunta, porque eu tive a oportunidade de atuar. Eu atuo com projeto de pesquisa no Mato Grosso há vários anos, né? Nós fizemos em 2016 um projeto chamado Agricultor Saudável, que nós tínhamos feito na Serra da Ibiapaba em 2014, né, com 1.000 agricultores de 5 municípios da região meio norte do Mato Grosso, investigando todas as condições de saúde desses agricultores. E trabalhamos em Lucas do Rio Verde, onde foi esse estudo, né? Esse pesquisador, Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal do Mato Grosso, o que ele fez?
Ele foi, há anos atrás, né, no Lucas, né, pediu autorização para a prefeitura local para fazer um estudo científico, né, e a prefeitura, o pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, né, falou, tudo bem, né, isso vai ser bom para a gente, tudo, tal, né, liberou ele. O que ele fez? Ele foi identificando mulheres que estavam amamentando e foi convencendo essas mulheres a poder doar um pouco do seu leite para fazer um estudo sobre contaminação por pesticidas. Aí ele pegou, acho que 25 ou 35 mulheres, alguma coisa assim, né? Coletou o leite dessas mulheres, né? Fez um pool, né? Pegou esses 25, 30 leites, misturou tudo, né? E pegou isso e colocou num aparelho chamado cromatógrafo, né? Cromatógrafo é um aparelho muito bom, né, de alta performance, que ele vai, você vai colocando, injetando o que você, a substância que você quer avaliar, e ele dá uns picos, né? Quando ele encontra alguma sujeira, qualquer coisa, ele dá um pico. E aí ele foi pegando os picos de, por exemplo, de carbofuran, de TDE, de aldrin, de endosulfan, e ele achava um pico, ele falava, achei. Então, isso aqui, as pessoas estão contaminadas por aldrin, que é um organoclorado, por endosulfan, que é um outro produto, e foi fazendo essa bobagem toda, né? Isso é totalmente anticientífico. Aliás, essa pesquisa foi desqualificada por dois professores titulares, né? O professor Eduardo Peixoto, do Instituto de Química da USP, no Congresso Nacional, e o professor Félix Reis, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, né? Solicitando para ele que ele deveria refazer a pesquisa dele, né? E a solicitação dos cromatogramas, né, ele nunca apresentou, até por solicitação, né, na época da Andef, né, que era a Associação de Defesa Vegetal das Indústrias, pedindo que ele apresentasse os cromatogramas. Ele não levou esses cromatogramas nessa discussão do Congresso. E por que está errado o que ele fez? Porque existe um protocolo da Organização Mundial de Saúde para você fazer estudos em leite materno. Esse protocolo diz o seguinte, Nicolas. Primeiro, a lactante tem que ser primípara, ou seja, ser o primeiro filho que ela tenha gerado. Por que primípara? Porque normalmente o primeiro filho é gerado de mulheres mais jovens. As mais jovens, normalmente, são mais isentas de contaminações, de uso de medicação, de bebida alcoólica, de fumo, etc. E tal. Primípara, né? Ele não se preocupou com isso. Segundo, tem que estar amamentando só um filho, né? Terceiro, tem que ser sadios, aparentemente sadios. E quarto, tem que ser individualizado. Eu não posso pegar o leite da Maria, da Joana, da Benedita, da Francisca, misturar tudo e falar, ó, vocês estão contaminados. Preciso pegar o leite da Maria e ver se ela tem, primeiro, dentro desses critérios de inclusão, que ele não respeitou, né? E saber se a Maria tem alguma coisa, se a Benedita tem alguma coisa, se a Josefina tem alguma coisa, se a Joana tem alguma coisa, se a Francisca tem alguma coisa, né? Então, ele misturou tudo e soltou, né, essa bomba, né, como se fosse uma questão real de Lucas, né? Aliás, nós estamos propondo, né, as associações, né, do Mato Grosso, até a Secretaria de Agricultura e de Saúde do Mato Grosso, que nós pudéssemos refazer pela Unicamp essa pesquisa. O Instituto de Química da Unicamp, com a Faculdade de Engenharia de Alimentos, tem estrutura assim, para fazer um estudo bem embasado cientificamente para fazer essa investigação. Mas, por enquanto, existe essa visão inadequada. Pra você ter uma ideia, Nicolas, há uns
4 anos atrás, eu estive no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, e fiz uma palestra no Núcleo de Saúde Coletiva de lá. E o diretor do núcleo era um dentista, né? Um professor da odontologia, e eu falei, na época, que a gente iria iniciar um trabalho em Mato Grosso, a avaliação de agricultores, que chamava agricultor saudável, para ver as condições de saúde dos agricultores. Quando eu terminei a palestra, ele levantou, agradeceu a minha fala e falou assim, vocês vão fazer um estudo lá em Mato Grosso? Eu falei, vamos. Porque é uma coisa séria que está acontecendo em Mato Grosso. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou orientando um mestrado, né, aqui sobre os impactos sociais da nuvem de agrotóxico que paira sobre o Mato Grosso. Eu falei, nuvem de agrotóxico? Né? Aonde? No estado de Mato Grosso. Eu falei, bom, o estado de Mato Grosso é pequenininho, né? O senhor conhece o estado de Mato Grosso? Eu falei, não, nunca fui lá. O senhor nunca foi no Mato Grosso? E como é que o senhor pode falar alguma coisa sobre o Mato Grosso se o senhor nunca foi no Mato Grosso? Tem que ir em Mato Grosso, né? E conhecer Sinop, né? A capital do Nortão, ir para Sorriso, para Lucas, para Itapurá, para Nova Mutum, Ipiranga do Norte, Cláudia, onde tem ainda castanhas né, do Brasil, né, eles produzem castanha do Brasil, umas castanheiras gigantes, espetaculares, né, as margens dos rios, do Rio Verde, né, assim, toda protegida, né? Quer dizer, esse é o Brasil que deu certo lá, né, que está sendo desenvolvido. Existe essa visão de que no Mato Grosso paira uma nuvem de agrotóxicos que vai contaminando as pessoas. Eu fiz um levantamento há 2 anos atrás da taxa bruta de câncer por aparelho, né, tanto para homens como para mulheres, né, comparando a capital, Cuiabá, com o resto do estado. Todos os tipos de câncer, de neoplasias malignas, né, tanto em homens como em mulheres, é muito maior na capital, Cuiabá, do que no resto do estado. Por quê? Né? Se os agrotóxicos são determinantes de doenças crônicas, e falam inclusive de câncer, o INCA fala isso, né? Que causa câncer, né? Que o glifosato causa câncer, são uma coisa assim inédita, né? Totalmente sem embasamento científico, né? Sem embasamento científico. Deveria ser ao contrário. O resto do estado, que é extremamente agriculturável e pecuária, a maior pecuária do Brasil está no Mato Grosso, deveria ter uma taxa bruta de câncer muito maior do que os habitantes de Cuiabá. Não são pessoas que vieram ser tratadas no Cuiabá, são habitantes da capital com habitantes de fora, né? Então, essa é a realidade que é obscurecida, né? Não se apresenta para a população em geral, né? Para entender quais são realmente, qual é a realidade disso, né? Eu tenho me batido muito, Nicolas, na necessidade de a implantação de um programa de atenção à saúde de populações que utilizam essa tecnologia, para a gente poder harmonizar, para a gente poder atualizar, treinar equipes das regiões, das 5 regiões do país, né, para o entendimento do que seja exposição, do que seja intoxicação, né, fazer a avaliação contínua desses agricultores. O que se mostra hoje é que na população que usa essa tecnologia no Brasil, né, o uso da tecnologia está sendo adequado. E esse problema do leite materno é um estudo de ficção científica que esse Vanderlei Pignatti conseguiu produzir, né? E gerou saiu até no Jornal Nacional isso. Você imagina isso para a população de Lucas, né? Os gestores de Lucas e Rio Verde, quando eu estive lá em 2016,
não tinha uma criança fora da escola. Todas as crianças de Lucas estavam dentro de escola. Né? Isso é uma coisa importante. Né? Tinha um frigorífico enorme lá da BRF, né, que abatia 5 mil porcos por dia, 25 mil frangos por dia, uma pujança, uma produção de soja, de milho, de algodão. Né? É uma produtividade que eu, como brasileiro, me sinto orgulhoso. Né? E como profissional da saúde, né, entendo, compreendi que o uso da tecnologia está sendo adequada e me estranhou muito, né, essa colocação de um mato-grossense, né, que deveria estar defendendo o seu estado e coloca nas costas dos agricultores, né, uma posição de vilão, né, de estar contaminando o alimento, está contaminando o meio ambiente, né, de ser um bandido que despeja agrotóxicos no dia a dia, né, como se o agricultor acordasse de manhã todo alegre, pimpão, né, e cantando tico-tico no fubá e falar, agora eu vou despejar agrotóxicos por minha lavoura, e sai cantando e jogando agrotóxicos pelo... Isso é uma falácia, isso é uma inverdade, né? A tecnologia aplicada lá é fantástica, tratores cabinados, pressurizados, com pulverização aérea, muito bem adequada, muito correta. Né? Eu andei em fazendas lá, Lucas, que você anda 30 quilômetros dentro da fazenda, soja de um lado, soja do outro. Né? Isso é a produtividade brasileira, que sustenta o PIB brasileiro. De maneira sustentável, mostrando que os alimentos que a gente consome são seguros do ponto de vista agudo e crônico. A questão do uso indiscriminado é importante ressaltar, né? Não é que o produtor é bonzinho, é porque ele não é louco, porque agrotóxico é caro, né? Ele quer usar o mínimo necessário. Ninguém tem interesse em usar mais do que precisa. Doutor, essa conversa aqui está muito boa, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a tua atenção, a participação aqui, a disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente para os nossos ouvintes também. Então fica aqui o agradecimento e estamos aqui aberto para quando tiver aí novos estudos, novas pesquisas aí para a gente conversar novamente sobre esse tema aí tão importante. Eu agradeço a oportunidade, né, e quero deixar essa mensagem de que os estudos que nós realizamos no Brasil, eu já viajei pelo Brasil inteiro, né, as condições de saúde dos agricultores é bem adequada, os alimentos são seguros, e nós produzimos uma agricultura sustentável, nós temos que caminhar aí cada vez mais com tecnologias novas, mais seguras e mais adequadas ao povo brasileiro. Muito obrigado, Nicolas. A gente aqui agradece, doutor. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.